Voltando aí, minha gente, então, com o terceiro vídeo sobre princípios do processo de trabalho. No primeiro vídeo falando dos princípios constitucionais que se aplicam ao direito processual do trabalho. No segundo vídeo falamos dos princípios, no início, dos princípios processuais civil que se aplicam ao direito processual do trabalho, portanto que são comuns. E agora a segunda parte também dos princípios que são comuns ao direito processual civil e o direito processual do trabalho. Lembrando que a gente mostra alguns desses princípios que são mitigados. Portanto, nós falamos no vídeo anterior, princípio da dispositiva ou da demanda, inquisitivo ou impulso oficial, princípio da instrumentalidade, da impugnação específica, da estabilidade, da eventualidade. Agora, nós vamos falar do princípio da preclusão. E aqui eu brinco quando o aluno pergunta, mas o que é princípio da preclusão? Processo anda para frente, não para trás. Significa dizer que aquele ato que já foi ultrapassado, por exemplo, o momento da audiência, se não tem nulidade, o momento de especificar em prova, se não tem nulidade, o momento de apresentar a defesa, se não tem nulidade, ele não volta mais. O momento de apresentar o recurso no prazo devido, que no processo de trabalho são de 8 dias, na regra geral, salvo o embargo de declaração, que são 5 dias, esse prazo ele não volta. Então, o processo, como ele é um instrumental, ele tem que andar para frente. Bom, princípio da preclusão. Princípio da economia. Claro que se algum ato for nulo ou anulável, ou ele foi feito com algum erro material, se puder ser aproveitado, ele vai ser aproveitado. Mas sempre observância ao princípio da preclusão e o princípio do aproveitamento dos atos que não foram maculados de forma absoluta. Princípio da distribuição do ônus da prova. Esse princípio, minha gente, hoje ele está mitigado no CPC de 2015, inclusive no processo de trabalho, pela dinâmica da distribuição da prova. Porque nós sempre aprendemos que os fatos constitutivos pertencem ao autor provar. Os fatos modificativo, extintivo e impeditivos pertencem ao réu. Né? E no processo de trabalho, a gente já tem algumas inversões aí desse ônus da prova. Mas, com a dinâmica da prova, essa divisão estática do ônus, hoje já está bastante mitigada. Só um petit comité aí, vamos lembrar que quem prova a justa causa é o empregador. Quem prova o vínculo de emprego pode ser o empregado, pode ser o empregador, dependendo de como essa defesa chega, de como esses fatos são apresentados. Se são apresentados fatos na defesa que trazem uma modificação ou que trazem fatos impeditivos que impeçam o direito do autor, esse ônus ele é atraído aí para quem se defende, no caso, o réu. Imediatidade ou imediação. Esse princípio é muito interessante porque ele permite, e aí quando vieram as audiências por videoconferência, né, houve uma gritaria geral, porque o princípio da imediação, ele permite esse contato direto do juiz com a parte, o sentir aí do calor de uma audiência. Isso é muito importante, né? O juiz ele tem que estar presente, ele não pode pedir que um auxiliar, por exemplo, faça audiência, porque em tese é ele que vai prolatar a decisão. E juntamente com esse princípio da imediação, ou que permite esse contato direto, tem também o princípio da identidade física do juiz. O que é a identidade física do juiz? Bom, aquele que sentiu o calor da testemunha, da parte para o depoimento pessoal, ou mesmo do perito, né, ou de quem foi ouvido ali na audiência, deve ser aquele magistrado que vai prolatar a decisão. Mas, minha gente, e aí tem aquela pergunta, mas se o magistrado falecer? Não, claro
que aí, se ele falecer neste espaço de tempo entre a audiência, a prova, a produção da prova e a prolação da decisão, obviamente que o outro vai substituí-lo no mesmo grau hierárquico. E se ele for promovido para o tribunal e ele não deu a sentença ainda? Bom, aí dependendo da situação, ele pode até prolatar a sentença, mas normalmente o outro faz a sentença. E se ele aposentar? Mesma situação. Mas a regra é, ele deve prolatar a decisão da prova da audiência de instrução e julgamento que ele conduziu. Porque pelo princípio da mediação, ele sentiu o calor, ele sabe, ele conhece o processo, ele já tem uma dimensão ali do direito de quem tem o direito em relação a esse ou aquele pedido, ok? Outro aqui que é muito importante, principalmente no direito processual do trabalho, que é o princípio da concentração dos atos. No direito processual do trabalho, nós temos isso muito evidenciado nas audiências, que em tese são unas. Eu costumo brincar com os alunos da graduação dizendo assim, olha, quando a cortina do teatro abre, tá tudo ali acontecendo, com aquela plateia ali. Mas como assim? Eu faço, inclusive, um desenho no quadro. Eu boto assim, olha, senta aqui a parte, senta o advogado, do outro lado o advogado, do outro lado a parte, o juiz, o assistente que faz a audiência, e quando essa cortina abre, quando ele chama, quando ele faz o famoso pregão, o réu apresenta a defesa ou abre o sigilo da defesa, que foi protocolizado no sistema, né? Abre o sigilo da defesa, mostra para o advogado autor, ele vai examinar quais são os pontos da defesa, vamos lembrar sempre que tem muitos pedidos, portanto, muita causa de pedir, e esse autor ele vai dizer, não, ok, isso não é verdade, isso não é verdade, vou me manifestar sobre isso, vou me manifestar sobre aquilo, nesse ponto eu vou, essa prova é minha, essa prova não é minha, e em tese, toda a produção da prova oral é produzida naquele momento, que a documental já foi antes, com a inicial e com a defesa, é produzida ali naquele momento, e em tese também o juiz dá a sentença ali. Por que eu falei em tese? Porque normalmente a audiência é una. Se a audiência é una, somente no rito comum sumaríssimo, ela é sempre una, essa produção de prova oral vai ser feita ali. Depoimentos pessoais, oitiva de testemunho, ela vai ser feita ali. Então, as partes, principalmente o autor, o reclamante, ele vai ter contato com a defesa naquele momento. Então, ali ele vai ter que impugnar documentos, se for o caso, ele vai ter que se manifestar sobre esse ou aquele ponto para entender o que ocorreu, conversar com o seu cliente. Ele vai entender se o ônus da prova deste ou daquele pedido é dele ou não, e se ele tem a testemunha para fazer essa produção de prova. Então, isso realmente vai acontecer. O que efetivamente é em tese é que raramente o magistrado ele dá a sentença naquela hora. A sentença, normalmente ele usa autos, ele vai prolatar a sentença posteriormente.